quem me tocou um dia na vida, para que eu decidisse até seguir um outro rumo na minha vida religiosa, até mesmo decidi ser um pastor, foi uma criança. E se me permite, eu gostaria de contar como isso aconteceu. Eu estava parado na porta de uma igreja, já era cristão, já era adventista nessa época, dentro do meu carro, lendo alguma coisa, e um garoto de rua parou do lado do meu carro pedindo uma esmola, alguma coisa para comer. E eu não tinha levado a carteira, desculpa de quem não quer pagar a conta, que esqueceu a carteira, né? Mas não tinha levado mesmo. E então eu, atrás do banco do carro, uma caixa de bíblias, peguei uma bíblia dessas missionárias, bonita, falei, olha, não tenho dinheiro, mas vou te dar a palavra de Deus. E eu pensei num texto bíblico que diz, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E me escondi o meu egoísmo atrás da Bíblia, né? Porque o texto continua dizendo, mas levanta, toma a tua cama e anda. A necessidade mais profunda daquele ser humano estava sendo atendida, né? E o garoto pegou a Bíblia e eu falei, é para ler. Ele falou, vou ler, tio. Eu falei, mas para ler? Ele falou, depois que eu comer, eu leio. E naquela hora eu fiquei muito mal, muito sem jeito, desci do meu carro, falei, não, peraí que nós vamos resolver esse negócio, né? Atravessei a rua, tinha alguns irmãos esperando para entrar na igreja, então eu comecei a esmolar, porque eu não tinha dinheiro, né? E eu vou dizer que é mais fácil trabalhar do que esmolar, viu, gente? Eu vou ter certeza disso. O pessoal te olha com uma cara de que, por que você não dá do seu, né? Juntei alguns trocados, peguei o garoto, pus dentro do carro e levei numa padaria que tinha ali perto. Eu estava na porta da igreja, às 2h30, esperando para começar uma comissão. Quando eu cheguei perto desse lugar onde eu ia levá-lo para comer, eu pensei assim, puxa, tem um programa, tem um horário, né? Uma reunião lá. E aí algumas coisas começaram a vir no meu pensamento e gostaria até de compartilhar isso com vocês todos que estão aqui e você que está me ouvindo agora aí. Eu falei, que tipo de religião é essa que eu vivo, onde programas são mais importantes que pessoas, né? Quer dizer, eu vou deixar alguém em detrimento de um programa e eu... Programação na igreja. Isso, uma reunião de comissão de igreja, né? Eu entrei naquela padaria e a segunda preocupação veio na minha mente, que era o seguinte, poxa, um dia de sábado, não é? E nós temos uma visão peculiar a respeito do sábado, mas é muito claro que até excesso de zelo na cabeça de alguns, pensando, poxa, mas Jesus deixou claro que é lícito fazer o bem aos sábados. Mas o meu medo não era esse, né? O meu medo era, de repente, alguém passar ali na porta, algum irmão da igreja, e mal interpretar a minha presença dentro de uma padaria nesse dia, né? E eu fiquei pensando, falei, puxa, eu não posso viver esse tipo de religião onde a sociedade da onde eu congrego, eu tenho medo dos meus irmãos. Eu não posso ter medo dos meus irmãos. Ali precisa ser um ambiente de confidência, um ambiente de amor, né? Entrei num cantinho meio escondido da padaria, olhei para o garoto, pus a mão no ombro dele e falei assim, o que você quer comer? Ele falou, quero um x-salada e uma Coca-Cola. E eu me senti mal também, porque eram assim, algumas coisas que ferem alguns princípios de saúde, né? E você está querendo o bem de uma criança. Mas eu pensei, poxa, a gente tem uma mensagem de saúde tão linda para dar para esse mundo, e às vezes a gente acaba tomando os pés pelas mãos, comprometendo essa mensagem, tentando, quem sabe muitas vezes, colocar essa mensagem na hora errada, ou até mesmo da maneira errada, quando na verdade isso é um princípio eterno, deve ser vivido para o bem-estar nessa terra e até para a nossa salvação. Até eu pensei, puxa, por que ele não bebe só 2 horas depois que ele comer, né? Mas eu pedi o lanche... E o rapaz atendeu, e o garoto tinha acabado de comer o lanche, passou a mão na barriga, e ficou me olhando, e eu falei, que foi? Ele falou, queria mais um. E era grande o lanche, viu, Fernando? Era um lanchaço. E eu não tinha dinheiro para pagar o segundo, fiquei meio perdido ali, e o chapeiro olhou, percebeu o que estava acontecendo, obviamente uma criança mal vestida, e eu todo de roupa de igreja, né? Ele falou, não, eu faço o segundo. E deu o segundo, o garoto passou a mão na barriga e falou assim, agora eu comi. Agora eu comi, tio. Eu comi, fazia tempo que eu não comia bem assim. E eu me senti bem, sabe? Estava saindo, bati a mão nas costas dele, falou, Deus te abençoe, leia a tua Bíblia. Tá bom, tio, muito obrigado. Estava saindo, ele, tio, me chamou, né? E a natureza humana é terrível, né? Nessa hora que ele me chamou, na minha cabeça, falou assim, puxa, o que ele quer mais, né? Já paguei o lanche, já atrasei na comissão, já até feri alguns princípios meus aqui. E eu olhei assim, mas a gente sabe fazer, né? Um sorrisinho e tal, né? E aí, o que você quer, né? E ele olhou e falou assim, tio, eu queria que você escrevesse aqui na Bíblia que ela é minha. E pela segunda vez esse garoto me fez passar vergonha no mesmo dia, né? E eu fui lá, escrevi um texto que ninguém nunca escreve na Bíblia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E dediquei a Bíblia para ele. E falei assim, é para ler, viu? Ele falou, tio, lê para mim. Aí eu fiquei mal, porque eu devia ter uns 18, 19 anos, eu me vi no meio de uma padaria, quase que forçado a ler a Bíblia. Eu fico imaginando você aí nessa posição, né?
E eu pensei assim, na igreja eu gosto de falar, gosto de pregar, gosto de dar meus pitacos e tal, mas o meu habitat é a igreja, meu habitat não é o mundo, né? E eu pensei, que tipo de religião é essa que eu vivo, onde meu habitat é um aquário, né? Quando, na verdade, se você procura Cristo nos evangelhos, ele até vai na igreja, não? Mas algumas vezes que ele vai na igreja e até sai alguns tumultos meio complicados, né? E você o encontra comendo com pecadores, né? Falando com publicanos, que eram uma escória naquela época, tocando nos leprosos. E eu, então, pus a Bíblia assim nas mãos, né? E na esperança de que ele não soubesse nada de Bíblia, eu perguntei para ele assim, que texto que você quer que eu leia? Na esperança que ele falasse, eu não sei, então vamos na igreja, tem um monte de texto lá, tal, você vai ouvir, né? E o garoto falou, tio, tem um texto da ovelha e do pastor. E quase que o ser humano que estava do meu lado ali já alcoolizado, quase que ele falou, né? Salmo 23, né? Todo mundo conhece, né? E eu abri a Bíblia no Salmo 23, Fernando, coloquei a Bíblia nessa altura, assim, mais ou menos, né? Por razões óbvias, e li o Salmo 23 sem nenhuma entonação, sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula. Parecia o Salmo 119, gente, era um negócio absurdo. Não. Não acabava nunca. Quando acabou, falei, habitarei na casa do Senhor por longos dias, nem falei amém, dei a Bíblia para o menino estava chorando. E eu parei, olhei para o garoto e falei, por que você está chorando? E ele falou o seguinte para mim, gente, ele falou, era esse mesmo, tio. Era esse aí que minha mãe lia para mim todo dia, antes dela morrer e eu ter que morar na rua. E eu vou dizer um negócio para você que está me ouvindo e para vocês que estão aqui. Nós vamos sair desse programa, você vai retomar a tua vida, nós vamos para as nossas igrejas, independentemente da tua denominação. Mas o que nós não podemos deixar é que isso morra dentro de nós. A gente não pode permitir que o mundo e todo o seu materialismo nos engula e nos faça... nos transforme em pessoas egoístas e com corações de pedra. O que nós precisamos é que o Evangelho de Cristo faça diferença na nossa vida. O que a gente precisa é muito mais do que pregar, é viver aquilo que a gente prega. O que a gente precisa é não estar alheio à necessidade do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor. Acho bonito o trabalho além mar, mas eu tenho um trabalho com o meu vizinho para fazer. Eu tenho o garoto na minha rua passando fome. Você tem dentro da igreja o irmão que não sabe como resolver os problemas da vida. E a gente pode fazer muito mais do que está fazendo. Se Deus não levantar a juventude desse mundo, Ele não tem mais com quem contar. Ele não tem outro grupo para levantar essa bandeira. Ele disse, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e vocês têm vencido o maligno. Em nome de Jesus, na vida do jovem, o diabo é um inimigo vencido. E é ele que destrói a vida das pessoas. Então, levanta os teus olhos para o céu, arregace as suas mangas e vista a camisa do time de Jesus e diga para ele que você quer ser alguém de valor nesse mundo perdido. Esse é o recado que eu daria para vocês. Se apresente como um voluntário nesse exército maravilhoso e no corpo de Cristo. Essa é a minha mensagem. Bom,